Estão me ouvindo bem, só não estão respondendo as minhas perguntas. E aí, perguntei para vocês como é que foram as aulas da manhã, conseguiram descansar durante o recesso? Estão com todo o gás para iniciar as aulas? Múltiplos usuários estão digitando, muito bem, respondam as minhas perguntas, por favor, não me deixem falando sozinho. Tentando sobreviver, tá. Bom rever vocês também. Férias boas, coisa boa, né, sempre bom descansar um pouco. Eu nessas férias eu fiz mudança, né, pessoal. Participei de algumas bancas. Tá certo, Ana, cai, mas volta depois, se puder. Hã, isso aí, sobrevivendo ao curso, né, todo curso, né, toda atividade intelectual que a gente faz é uma atividade de sobrevivência, né, pessoal, porque como dizem alguns autores, aprender também causa um certo sofrimento, né, porque a gente tem que ficar reinterpretando as informações, nos apropriando delas e etcétera. Então, mas é positivo, é para um fim bem positivo, né, que a gente está aqui, cotidianamente aprendendo. Bom, então, pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo. No início tínhamos 17, agora já temos 27, que acredito que é mais ou menos o número das pessoas que participam aí das aulas, síncronas, né. Então, quero então dar as boas-vindas para vocês, a disciplina Formação e Desenvolvimento de Coleções. Acredito que eu não precise fazer muitas apresentações, uma vez que essa é a nossa quarta disciplina juntos, né. Então, vocês já me conhecem bem, né, já conhecem que volta e meia tem cachorro latindo, já conhece que eu sou a maluca dos livros infantis, né, então acho que a gente já se conhece bem, já nos vimos em várias oportunidades presencialmente, né, se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre mim, vocês podem perguntar. E hoje eu vou apresentar uma disciplina diferente para vocês, né, que vai aí cada vez mais se aproximando, né, da gente falar de biblioteca mesmo, do chão de biblioteca, né. Então, a gente estava falando no início sobre a biblioteconomia, de uma forma geral, a biblioteconomia e suas relações com a sociedade, a biblioteconomia e suas relações interdisciplinares, suas fronteiras internas, suas fronteiras externas, né. E também no semestre passado nós falamos um pouco sobre cultura, memória, né, que são temas que estão ligados aí à questão das bibliotecas, da biblioteconomia. E agora a gente vai falar de um trabalho que acontece diretamente nos espaços de bibliotecas e outras unidades de informação, que é pensar a formação e o desenvolvimento de coleções. Então, pessoal, agora eu vou começar com uma breve apresentação. Então, a nossa equipe é bem numerosa e talvez conte com mais uma pessoa ao longo desse semestre, que é o Caio, meu orientando de mestrado, né, que talvez Caio, que já está aí no chat digitando, né, que talvez fará sua atividade de estágio docente, talvez, nesta disciplina. A gente ainda está acertando aí as questões para que isso ocorra, né. Então, se vocês, se depararem com o Caio ao longo da disciplina, né, apesar da fotinho dele ainda não estar aqui, porque ainda não está registrado o estágio, né, acolham ele bem. Caio, já está falando com vocês aí no chat. Então a nossa equipe ela é bem grande, né, então somos, eu, Camila, né, professora formadora, como tutoras temos a Esdra e a Thalita, e como monitora a Maria Aparecida, que estão aí todas, se não me engano, já na nossa videoconferência. Por favor, deem um oizinho aí no chat, quem quiser abrir a câmera, dar um oizinho também pode. Então essa é a nossa equipe. Vocês já tiveram contato tanto comigo quanto com a Esdra e a Thalita, né, e a nossa novidade, né, fica por conta da nossa monitora, que é a Maria Aparecida, que já está quase finalizando o seu curso de graduação em biblioteconomia, né. Depois as meninas que quiserem podem ser meninas, né, vocês a minha equipe, né, pode se apresentar se quiser, abrir a câmera e se apresentar, não tem problema. Então, pessoal,
nós estaremos trabalhando com vocês nessa disciplina, né. Já sei que Thalita, Esdra, né, por atuarem diretamente em bibliotecas, têm uma experiência muito maior do que eu, né, que enfim, né, tem uma experiência muito mais teórica com a formação e desenvolvimento de coleções que propriamente prática, né. Então, elas estarão aí nos auxiliando nessa parte. Bom, o ambiente virtual de aprendizagem, né, vocês já estão no quarto semestre, isso? Quarto semestre, né? Quarto ou quinto? Quarto? Tá, quarto semestre. Ó, não tô tão maluca assim. Então, quarto semestre, então vocês já estão carecas de saber como é que funciona esse tal de Moodle, né, que a princípio assusta muita gente, mas depois a gente vai pegando o jeito, né. Então esse é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, depois eu vou apresentar ele um pouquinho para vocês. Até já vou fazer isso, já vou compartilhar minha tela aqui. Por favor, me avisem se estão vendo. Sim? Sim, professora. Maravilha. Então, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, ele está organizado mais ou menos da mesma forma que eu procedi nas nossas disciplinas anteriores. Então, vocês têm, a princípio, as informações gerais da disciplina, com os nomes de todas nós, mais os nossos contatos. Tem informações sobre as datas da disciplina, né? Então, por exemplo, a aula inaugural, né, que está aqui, depois nossa aula de revisão, que também vai ser via videoconferência, né? O nosso encontro presencial e os períodos aí, tanto da disciplina como um todo, como o período de recuperação que vai ser posterior, juntamente às recuperações lá do nosso cronograma 2, né? Então, vocês estão agora no cronograma 1, depois vocês passam para as disciplinas do cronograma 2. Então, tem um espaço para nossa ementa, que depois eu vou comentar, o nosso plano de ensino, o nosso livro base da disciplina, que foi escrito pela professora Simone Weitzel, né, que é uma das referências aí na área de desenvolvimento de coleções, principalmente no ensino sobre formação e desenvolvimento de coleções. Aqui a nossa parte de avisos e fórum tira dúvidas. A Thalita já mandou um aviso para vocês lá de boas-vindas à disciplina. E aqui a gente tem o espaço da nossa semana 1 com as indicações, né, as orientações, e a nossa leitura prévia, né, a nossa leitura base lá da unidade 1, e a Cida fez um excelente trabalho, né, a Cida, nossa monitora, de coletar, né, alguns artigos, enfim, que fossem relacionados à temática da nossa disciplina. Então, aqui estão para vocês uma coleção de artigos que podem auxiliar vocês tanto no decorrer da disciplina quanto depois dela, uma vez que a formação e desenvolvimento de coleções é uma temática, e vocês sabem que eu sempre estimulo muito vocês a serem concurseiros, né? Enfim, né, a serem servidores públicos, assim como eu, assim como Esdra, assim como Caio, né? Assim como creio que Cida será em breve, e Thalita também acredito que é servidora pública, mas não sei onde ela atua. Thalita, pode colocar aí para gente? Ó, servidora pública do IFG, né? Então aqui vocês estão repletos de exemplos de servidores públicos e desejo que todos vocês também façam parte, né, do serviço público. E essa é uma temática que cai com muita frequência nos concursos, né? Então, se Thalita, Esdra, Caio, enfim, tiveram alguma experiência de fazer questões relacionadas a isso nas suas provas, por favor, relatem depois para a gente. Mas as obras, por exemplo, do Vergueiro, né, de seleção de materiais de informação, caem bastante, né? Então a gente vai ver ao longo da disciplina algumas questões de concurso nesse sentido, né? E esses artigos podem auxiliar vocês, né, a ter uma noção mais geral de cada um dos assuntos da nossa disciplina. Então, essa primeira parte é a unidade 1, formação e desenvolvimento de coleções. Depois vem a unidade 2, que é de seleção, e aí tem todas as leituras complementares sobre seleção. Unidade 3, de aquisição. Unidade 4, desbastamento. Unidade 5, avaliação. Unidade 6, preservação, que é a última unidade do nosso livro base. Depois, na nossa semana 7, já está registrado aqui no Moodle, vocês já devem ter visto todos os dados das atividades avaliativas. Então,
A nossa N1 vai ser no dia 26/9, no sábado, que é o nosso questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina. Na semana 8, nessa mesma semana aqui do nosso encontro presencial, na segunda-feira, que é o dia da nossa aula, a gente vai ter aula de revisão, já está aqui o link de acesso que o Antônio já colocou aqui para gente. Na semana 8, então, vai ser a última semana da disciplina, né, e vocês vão ter até lá, até o dia 4 de outubro, para entregar essa N2, que vai ser uma análise de uma política de desenvolvimento de coleções. E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Já está aqui o espaço para vocês colocarem o trabalho de vocês, o espaço onde está a folha sistematizada, que é a folha onde vocês vão fazer a atividade, tá? Desculpa, esse aqui é o espaço para o envio, e aqui é um fórum, tá? Vocês já devem ter recebido a notificação lá que eu enviei no fórum, por e-mail. Nesse fórum, vocês vão inserir a referência completa da política de desenvolvimento de coleções que vocês vão analisar. Mas eu vou falar sobre isso quando eu for falar sobre as avaliações daqui a pouco. Mas só para mostrar para vocês como o nosso Moodle está organizado. Alguma questão, alguma sugestão? Ana está digitando. Sobre os polos, eu acho que é o Antônio que tem mais proficiência aí para falar para vocês, ele responde. Então, o nosso plano de ensino também já está lá, né? Então, eu vou retomar aqui algumas partes dele para vocês nos slides. Então, qual é a nossa ementa? Ou seja, o que a gente vai ver nesta disciplina? Então, nós vamos ver as políticas, princípios, métodos, técnicas e instrumentos para formação, desenvolvimento, seleção, avaliação, preservação e descarte de coleções. Deixa eu botar para carregar aqui antes que a gente fique. Antes que eu suma da videoconferência. Pronto. Então, depois, legislação e procedimentos de aquisição, principalmente quando a gente está falando da esfera pública, né? A gente tem alguns procedimentos que são mais específicos, principalmente de aquisição, com essa aquisição cooperativa, consorciada, que a gente vai ver aí ao longo da disciplina. Então, agora nós vamos tratar dessa unidade 1, que é a formação e desenvolvimento de coleções de forma geral, vamos tratar da estrutura de uma política de desenvolvimento de coleções, vamos tratar sobre o que é o desenvolvimento de coleções, o que é uma coleção, o que é uma política de desenvolvimento de coleções, né? Para que a gente tem isso? Então, vamos tratar desses aspectos mais gerais para depois entrar em cada um dos elementos que vai compor esse desenvolvimento de coleções. Na próxima aula, né? Nossa aula assíncrona com a videoaula, vai ser sobre seleção. Né? Então, vamos dar início à primeira etapa, né? Desse processo. Vocês vão ver até pela própria imagem que é um processo, né? Ele é cíclico, ele é contínuo, né? E ele vai compreender aí diferentes etapas. Lógico que para a gente fazer uma seleção, se vocês leram o nosso capítulo 1, né? Para fazer uma seleção bem embasada, tem uma coisa que a gente tem que fazer antes. Você sabe o que é? Para a gente selecionar um livro que seja interessante dentro do contexto onde a gente está, né? O que a gente tem que fazer primeiro para que esse livro seja efetivo? Livro ou qualquer outro material de informação que a gente vai colocar dentro da nossa biblioteca. Maravilha, Débora, conhecer o público, né? Então, a gente precisa fazer estudo de comunidades, públicos e usuários. Esse é um critério aí que a gente não pode pular, né? Nesse sentido de que
Quanto mais a gente conhece a nossa comunidade, né, maiores chances da gente fazer um bom processo de seleção e de aquisição, um processo que tenha sentido, né, e que vai incorporar itens ao acervo que sejam úteis, né. Então, dentro lá da teoria do Ranganathan, dentro das 5 leis da biblioteconomia, ele vai trazer muito essa questão do custo por uso, né. Então, quanto vale um livro? Tem até uma questão de concurso sobre isso, né. Eu vou adquirir um livro que vale, por exemplo, R$ 1.000 e que vai ter uma pessoa usando, né, uma só. Será que vale a pena, né? Então a gente tem que ver quantas pessoas do nosso universo vão utilizar aquela obra e quanto ela vale, né? Ou será que vale mais a pena eu comprar 5 livros, né, com um custo menor que vão ser utilizados por mais pessoas? Então também é aquela coisa do inversamente, do diretamente proporcional, tá? Então, esse conhecer o público é muito, muito, muito importante. Bom, então, quais são os objetivos, né? O que eu espero de vocês ao final da disciplina? Então, espera-se que o estudante esteja apto a conhecer os conceitos, etapas, fatores, métodos e técnicas que envolvem e afetam o desenvolvimento de coleções, assimilar os aspectos relativos à elaboração, às limitações e à formalização de uma política de desenvolvimento de coleções, compreender os conceitos, fatores, métodos, técnicas e instrumentos envolvidos no processo de seleção, aquisição, desbastamento, descarte, avaliação, preservação e conservação. Deixa eu só abrir aqui os slides para mim, porque às vezes a última parte fica cortada. Foi. Bom, qual é o nosso conteúdo programático que está registrado lá no nosso plano de ensino? Formação e desenvolvimento de coleções, origens, conceitos e desafios. Estudo de usuários como base fundamental para a formação e desenvolvimento de coleções. Etapas do desenvolvimento de coleções. Seleção, aquisição, desbastamento, descarte, avaliação, preservação e conservação. E política de desenvolvimento de coleções. Ana, diferença entre descarte e desbastamento, né? São duas coisas que são parecidas, mas não iguais, tá? Então, quando a gente faz o desbastamento, a gente está fazendo uma avaliação daquela coleção, tá? Com vistas a ver o que é útil, o que permanece sendo útil para minha comunidade e aquilo que não é mais tão útil para minha comunidade, tá? Então, eu vou de repente, pegar os livros, vou dar um exemplo para vocês bem prático. A Biblioteca Britânica, ela tem, um sistema, né, na sua coleção, que não são os bibliotecários ou os usuários que vão até o acervo. Eles têm um acervo totalmente automatizado, então são gruas, são robôs que fazem esse movimento de ir até o acervo, localizar um item, pegar esse item e trazer até ali a mão do usuário ou do bibliotecário, né. O que acontece com isso? Somente, né, essas gruas que conhecem a organização dessas obras. Por quê? Porque elas ficam em estantes imensas, né, e elas são retiradas. E conforme elas vão sendo retiradas, a própria organização dá para o bibliotecário, para a equipe, uma noção daquilo que está sendo mais usado e aquilo que está sendo menos usado. Por quê? Porque aquilo que está sendo mais usado vai ficando para frente e aquilo que está sendo menos usado vai ficando para o fundo, né? Então, quando a gente vai fazer esse movimento de avaliar a coleção, a gente, claro, talvez não tenha um sistema, né, que já nos mostre isso com maior eficácia, como esse da Biblioteca Britânica, mas a gente vai avaliar ali, né, os relatórios de empréstimos, né, para ver se esse livro ainda está sendo utilizado. A gente vai analisar se aconteceram atualizações, por exemplo, numa biblioteca jurídica, é muito comum, né, ter essas atualizações e de repente os livros se tornam muito obsoletos, né, em pouco tempo. Então já tem que promover, né, essa avaliação do acervo com vistas a fazer alguma coisa, né. Então, a gente vai desbastar, né, a gente vai tirar alguns elementos desta coleção, visando alocá-los em outro local ou descartá-los, tirá-los da coleção para um fim, né, diferente, né. E aí esse descarte pode ser
tanto se o livro não tem mais valor nenhum, né, dando esse livro como papel para cooperativas, tá, ou fazendo processos de, trocas com outras bibliotecas, né. Pessoal, tutores que estão aí, né, e que fazem esse processo com muito mais, frequência do que eu, podem dizer se eu estou certa ou se eu estou errada ou complementar, né. Então, tem um movimento que é tirar do acervo para colocar em outro lugar do próprio sistema de bibliotecas, às vezes fora do acesso dos usuários, né, como sei lá, um documento que talvez ali não tenha mais acesso, mas é um documento raro que conta, sei lá, com a assinatura de alguém, com enfim, é um documento que está ali no acervo e é, por exemplo, proveniente de uma doação importante de um enfim, uma especialista, uma pessoa pública que doou esse acervo, e esse acervo tem que ser mantido, mas ele já não está mais sendo utilizado com tanta recorrência, né, então ele vai sair dali e vai ir para um outro local, talvez de, guarda e preservação, né, vai ir pra, sei lá, obras raras. Obras raras quase nunca ficam ali no acervo, para esse manuseio aí livre, né, então eles ficam em um outro local, até porque obra rara, e até a própria autora vai dizer sobre isso, né, que a política de desenvolvimento de coleções de obras raras, ela é diferenciada, né, da política de desenvolvimento, digamos, comum das bibliotecas. Ela tem todo um cuidado especial, né, para preservação, conservação, às vezes são materiais já muito antigos, que o próprio manuseio já causa danos. Então, é mais ou menos essa a diferença. Então a gente vai ter o descarte, né, como esse movimento que vai tirar do espaço da biblioteca, e esse desbastamento vai ser uma avaliação visando, né, ou colocar lá em outro lugar ou promover esse descarte, certo? Por exemplo, bibliotecas que foram afetadas, e esse é um desafio da formação e desenvolvimento de coleção, tá? Bibliotecas que foram afetadas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, com as enchentes. Essas coleções foram avaliadas no sentido de que aquilo que poderia ficar, que estava em condições de ficar, e aquilo que não tinha mais condições, né, que era a perda total, né, muitos acervos foram totalmente perdidos. E essa também é um ponto que a autora coloca, né, como um desafio do desenvolvimento de coleções, que são esses desastres, né. Em casos em que há, contato com água, por exemplo, não sei se vocês viram, tem, várias iniciativas que pegam estes acervos, fazem o congelamento desses acervos, né, para decidir depois o que que vai ser feito, né, especificamente quando a gente tem obras que têm um maior valor histórico, não tem a possibilidade de comprar outras e etc. Então, esse congelamento ele visa o quê, né? Parar com esse processo de degradação. As bactérias, ele está exposto, né, aos agentes, a roedores, enfim, a vários tipos, né, de agentes que vão degradar esse livro, né. Então, fazendo esse movimento de congelamento, a gente para, né, o mofo também, a gente para, a gente dá um stop nisso, né, porque colocando em baixas temperaturas, a gente impede que para vocês. Tem veterinários que defendem que a gente dê ossos para os cachorros, né. Então, mas não é só dar o osso, ir lá sei lá, no açougue e pegar um osso. Não, tu tem que pegar esse osso, trazer para casa, deixar ele congelado por certo tempo e depois dar para o cachorro. Por quê? Porque qualquer micro-organismo que tem ali, né, com o congelamento, né, vai, eliminar a chance do teu cachorro ter alguma coisa, né, em função daquele congelamento, né. Então, o congelamento atua nisso, né, para parar esses processos aí orgânicos que vão decompondo as matérias, né. Então, por exemplo, carne a gente congela para que ela não para aumentar, né, o prazo de vida dela, para que a gente possa cozinhar, né, e congelando a gente impede também, né, que alguns processos
aí de micro-organismos aconteçam, né? Então, o congelamento é um processo, né, de preservação e conservação, nesse caso de desastre, para ver o que vai ser feito posteriormente. Tem vários locais onde se atua com esses mecanismos, né? Aqui na URGS, inclusive, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu estou atualmente, teve um caso de um cano que foi quebrado bem em cima de uma biblioteca e alagou a biblioteca, né? Então não foi uma enchente, uma coisa assim, né? Foi um bebedouro que um cano estourou e alagou a biblioteca. E eles também fizeram esse processo de alugar os containers refrigerados para colocar os livros. Vocês lembram na época da Covid também? Né? Não tinha como enterrar, muita gente falecendo ao mesmo tempo, infelizmente. Né? E qual foi a solução que muitos hospitais, né, e muitas unidades de saúde, enfim, encontraram para armazenar aqueles corpos até que todo o processo pudesse ser feito, enfim, foram essas câmaras refrigeradas, né, para preservar aqueles corpos, tá? Então, enfim, exemplos aí relacionados, né, muito triste, mas relacionados aí com essa preservação de matéria, tá? Então, quando há o descarte, sim, precisa dar baixa no livro, retirando do patrimônio. Todo esse processo ele tem que ser feito ali, tanto no catálogo como no próprio livro, tem que dar o carimbo de baixa nele. Eu tenho alguns livros aqui que eu comprei, que foram de uma biblioteca que foi desativada. Eu vou pegar para mostrar para vocês, espera aí. Aqui. Eu comprei esses livros aqui, que inclusive são da nossa área, são do Almeida Júnior. Vocês lembram do Almeida Júnior? Ele é autor, foi autor do nosso livro de Biblioteconomia e Sociedade. Esse livro aqui, ele era da FUNLEC, tá? Que era uma universidade, né? Era uma faculdade que tinha o curso de biblioteconomia. E só que depois, né, esse curso foi extinto, eles não mantiveram mais o curso. E aí o que acontece? Eles fizeram a venda do acervo, né? Eles tiraram do acervo e fizeram a venda. Vocês podem ver que tem aqui, ó, todos os carimbos aqui da biblioteca para fazer o registro, toda a parte de processamento técnico, tem a parte do código de barras aqui para fazer a leitura, né? Então, e algumas coisas foram riscadas. E ao final, aqui tem os carimbos da biblioteca, ó, vocês podem ver, tem carimbo aqui, tem carimbo ao longo do livro, todas essas etapas que se faz na etapa de processamento técnico, né? Mas, ao final, tem esse documento aqui, ó. Comunicação de venda. Informamos que foram vendidos a Hammurabi Livraria, daí tem o CNPJ, livros que pertencem à biblioteca Alcídio Pimentel do Instituto Superior da FUNLEC e ESEF. Todos os livros apresentam carimbo com o nome da instituição. Elevada estima e consideração, atenciosamente, aí é um documento assinado aqui pela diretora da faculdade. Tá? Então, isso aqui veio em todos os livros que eu adquiri. Né? Eles venderam esse acervo, descartaram as obras, fizeram a venda, tá? É uma faculdade de São Paulo, se eu não me engano. Tá? Então, deve ser feita essa baixa, essa retirada do acervo, com a indicação no próprio exemplar, né, de que isso foi feito. Então, aqui, às vezes, tem alguns casos em que há um carimbo de descarte também, tá? Então, esse processo, ele é para descartar, não é fichinha, né? E as meninas que estão em instituições públicas podem contribuir aí falando sobre isso. Tanto Ezra quanto Thalita. Bom, deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Quanto aos livros de sebo, se eram livros não devolvidos ou de bibliotecas desativadas.
Tem alguns casos, né, pessoal, que a gente compra livros que são, por exemplo, de programas, como o Programa Nacional do Livro do Material Didático, Programa Nacional Biblioteca da Escola, que são livros de venda proibida, né? Então a gente compra, a gente às vezes compra no escuro, né? Vai lá na estante virtual, não tem a capa do livro, não tem nenhuma indicação, né? Já me aconteceu, e eu, acionei, né, falando que esse era um livro de venda proibida, né, fui, peguei, daí eles disseram: "Ok", me reembolsaram o dinheiro, eu fui lá, peguei o livro e doei numa biblioteca, né, então, porque esses livros eles têm que estar dentro das bibliotecas, eles são de venda proibida, né. Então, às vezes acontece isso também, embora esses aqui tenham todo o processo descrito, que aconteceu uma venda, né, tem um documento dentro informando isso. Em alguns casos, né, são livros que foram roubados das bibliotecas ou foram vendidos sem que essa venda fosse realmente, legal e correta, né. Então, tudo isso tem que estar previsto ali, na nossa política de desenvolvimento de coleções para orientar bem esse trabalho junto aos acervos. Bom, sobre o nosso plano de ensino, a nossa metodologia, deixa eu ver que Caio e Maria estão digitando. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha para não engasgar. Isso. Os livros de escola pública vêm com essa informação na capa, com o selo do MEC, informando que a venda é proibida. Isso mesmo. E se vocês encontrarem por aí, né, falem, remontem a isso, né? Ó, esse livro aqui é de venda proibida, esse livro tem que estar dentro de uma biblioteca, né? Eu recebendo o livro, eles não quiseram o livro de volta, eu peguei o livro, fui lá e doei numa biblioteca. Doei na biblioteca do Libres, inclusive. Bom, então, o nosso plano de ensino, a nossa metodologia vai ser aula expositiva dialogada inaugural, remota síncrona, introdutória à disciplina, videoaula expositiva, que vai ser disponibilizada no Moodle, encontro presencial, que aqui o Antônio já nos deu a informação de que vai ser nos polos, material de estudo disponível no Moodle, com ênfase no livro base, elaborado pela professora Simone da Rocha Weitzel, indicação de leituras complementares para as discussões e para a formação de repertório sobre a temática da disciplina, atividades avaliativas no Moodle para acompanhar a compreensão do conteúdo estudado. Nossas avaliações, então. Nossa primeira avaliação vai ser o nosso questionário lá no dia do encontro presencial. Ele vai ser em formato de múltipla escolha e sobre todo o conteúdo da nossa disciplina. Como eu sempre faço com vocês, né, vocês vão poder ter com vocês uma cola manuscrita, tamanho A4, com o resumo de cada um de vocês ali da matéria da disciplina para acompanhá-los. Vai ser vocês, Deus ou qualquer outra entidade a qual vocês sigam, né, Alá, do sei lá, né, eu não sou muito letrada religiosamente, você sabe. Vai ser vocês, uma entidade e a colinha de vocês, né, e um sonho. Quatro coisas, vocês, a entidade, a colinha e um sonho, tá. Então, podem fazer a cola, porque eu tenho visto que vocês têm, tido bom proveito fazendo essa esse resumo, porque é uma forma também de estudar e a maioria tem me relatado que nem precisa usar ao longo da prova, porque já já tinha estudado, já tinha feito o resumo, já tinha se apropriado das informações. Então, essa vai ser a nossa primeira avaliação, questões em formato de múltipla escolha, ali no Moodle, né, vocês já sabem como funciona. E a segunda avaliação, que vai ser um pouco diferente daquilo que vocês vêm realizando, vocês vão avaliar uma política de desenvolvimento de coleções. Isso quer dizer o quê? Vocês vão pegar um documento feito por uma biblioteca, pode ser a biblioteca da UFG, né, a biblioteca central, pode ser a biblioteca do IFG, pode ser uma qualquer outra biblioteca, tá? Vocês vão procurar lá no Google,
Tentativas, uma só. Vocês vão procurar lá no Google, tá, por política de desenvolvimento de coleções. Se eu não me engano, a primeira delas que aparece, que era até uma que eu estava analisando, é de uma escola de governo lá de Santa Catarina, tá. E vocês vão fazer o seguinte, lá na folha que eu separei para vocês, que eu vou abrir aqui para a gente olhar juntos. Diga, Camila, consegue me ouvir? consigo, fale. É o seguinte, eu gostaria de saber se essas políticas de coleção aí de... Política de quê mesmo? Esqueci. Política Formação de de coleção. desenvolvimento de coleções. Aham. Desenvolvimento de coleção. Cada universidade, no caso de biblioteca universitária, precisa desenvolver sua própria política ou não? Necessariamente sim, né, porque cada contexto, vocês vão ver isso ao longo da disciplina, vai exigir determinadas ações, né. A política, embora tenha alguns elementos que são comuns, ou seja, toda biblioteca vai ter que ter uma seção de uma política que vai falar de seleção, que vai falar de aquisição, que vai falar de avaliação, desbastamento, às vezes preservação, conservação, enfim, né, mas cada uma vai ter as suas particularidades, ou seja, dentro de uma biblioteca universitária, né, o foco vai ser atender aquela comunidade universitária, principalmente focando na bibliografia básica dos cursos, né? Então, já numa biblioteca escolar, o foco vai ser, embora parecido, porque é educacional, né? Vai ser outro. Numa biblioteca pública, um outro ainda, porque é um tipo diverso de pessoas que vai circular por lá. Uma biblioteca especializada, né, um outro foco. Então, cada lugar, né, tem que ter a sua política de desenvolvimento de coleções. Mesmo bibliotecas aí universitárias, por exemplo, no caso das bibliotecas seccionais, né, que a gente tem a central e tem, né, as que estão ali junto a ela, que é, por exemplo, a biblioteca do CEPAI, onde a Esdra está atuando, tá? A biblioteca central, né? A gente tem a biblioteca da Letras, né? Então, a biblioteca da Letras vai ter um foco num tipo de coleção, né? Ela vai fazer os processos de seleção visando especificamente aquele público que está dentro da faculdade de letras, né? A biblioteca do CEPAI vai produzir, né, vai conduzir a produção daquele acervo visando o público da biblioteca do CEPAI. Então, essa política de desenvolvimento de coleções vai refletir o determinado público para o qual ela se desenvolve, tá? Então, não existe essa de uma política de desenvolvimento de coleções que vai abranger tudo, não. Né? Então, cada espaço tem que ter a sua com foco na sua comunidade. Inclusive, a primeira parte da política de desenvolvimento de coleções é essa descrição da comunidade. No IFG somos 14 bibliotecas, mas única política que serve de orientação para aquisição em todas. E como é que funciona isso lá? Funciona bem ou tem algumas problemáticas, algumas adaptações quanto às especificidades de cada biblioteca? Ou tem essa política de orientação e aí dentro das bibliotecas há tipo uma subpolítica que vai orientar esses aspectos específicos? A nossa política, professora, segue a orientação dos cursos que cada campus tem. Então, tem uma biblioteca em cada campus. As orientações da política, elas são gerais, porém, a gente vai respeitar os cursos oferecidos em cada uma das unidades. Tem casos em que é possível proceder dessa maneira também, até porque em algum momento, não sei se vocês leram no capítulo 1, né, tem algumas pessoas que falam que não é necessário, né, alguns pesquisadores produzir uma política de desenvolvimento de coleções. Né? E a Simone Weitzel, né, que produziu o nosso livro, amparada no Evans, amparada em Figueiredo, amparada em Vergueiro, né, que fazem parte desse embasamento teórico, eles vão afirmar que
a política ela é necessária para quando, por exemplo, Thalita saiu lá da biblioteca, tá? E só ela fazia essa parte de definir critérios, definir ações para desenvolver as coleções. E agora? Fica centrado na Thalita, Thalita saiu, agora vai se fazer uma outra coisa com base em orientações que outras pessoas fizeram, né? Então, a política de desenvolvimento de coleções ela é importante nesse sentido, de continuidade, né? Respeitando as características daquela biblioteca. Quando o IFG faz essa política no todo, ela tem os seus pontos positivos e negativos. Positivos de orientar todas as bibliotecas dentro daquele sistema, e negativo de talvez ignorar características dessa comunidade específica de cada uma das suas seccionais, né? Então, tem pontos positivos e negativos. Lógico que essa característica de pegar especificamente cada uma das seccionais fica a cargo do pessoal daquela biblioteca que vai avaliar uma coleção que recebe. Só que se isso não está escrito em algum lugar e é a Thalita que é responsável por fazer a avaliação das doações, que é uma forma de seleção, de aquisição, tá? Se só a Thalita sabe disso e isso não está registrado em algum lugar, a Thalita sai, entra outra pessoa, essa pessoa não vai saber como dar continuidade àquele trabalho. Então, também é necessário ter, dentro dessas bibliotecas que são subsidiadas, essas orientações também escritas para garantir essa continuidade do trabalho do desenvolvimento de coleções. Diga, Ana. Então, Camila, aí, no caso dessa política de desenvolvimento de coleções, ela pode receber outro tipo de nome? Porque, por exemplo, o meu foco para fazer esse trabalho N2 aí vai ser, eu vou ter que fazer uma pesquisa de alguma biblioteca e falar sobre esse plano, certo? Sobre essa política de desenvolvimento, é isso? De acervo. Aí, no caso, Isso. eu pretendo fazer na universidade que eu trabalho, que é na UFMT, aí Universidade Federal do Mato Grosso. E daí, o que acontece? Estou aqui no site da biblioteca, que também nós temos a Biblioteca Central, que é no campus da Reitoria, em Cuiabá, e as seccionais, que é também nos campos de interior, digamos assim. E como eu não trabalho na biblioteca, então eu não sei como é todo essa repartição. Pode ser que também siga a mesma coisa que a colega falou, né, de ter um na reitoria e os demais seguir. Mas enfim, eu estou olhando aqui no site rapidamente, e aí eu encontrei um chamado assim, plano de expansão do acervo. E onde está no menu assim, atualização do acervo, aí tem plano de expansão do acervo, e tem um outro menu de aquisição de livros. Essa política pode levar esses outros nomes ou não? Tem que ser política mesmo, só para localizar mesmo. Ela pode levar outros nomes, porém, tem que ver que às vezes se faz uma política de seleção, uma política de aquisição, uma política de desbastamento, uma política de avaliação em separado. Em outros casos, há uma política de desenvolvimento de coleções que vai abarcar todos esses tópicos que eu listei para vocês anteriormente. Então, me parece que essa de expansão de acervo, como tu falou que tem essa parte de seleção, está mais focada em seleção e aquisição. Será que ela traz a parte de avaliação? Será que ela traz a parte de desbastamento? Mas essa é uma análise que pode ser feita também. Bom, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Aí depois eu peço ajuda para os tutores como é que vai também, funcionar a N2. Tá? Chama plano de expansão e atualização dos acervos.
Estão enxergando o pessoal. Preciso que Sua alguém abra. internet eu acho que tá meio falhando. Não sei se é só para mim, Agora tá voltou? cortando bastante. Agora sim. E vocês estão enxergando a minha tela? Sim, professor. Maravilha. Bom, então qual é a proposta? Com base no que foi estudado na disciplina, construa uma lista dos itens que devem tá? Então aqui tem um espaço para o checklist, tá? Você sabe o que é um checklist? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Vou repetir porque pelo jeito estava falhando. Vocês sabem o que é um checklist? Sim, maravilha. Então vocês vão listar aqui, tá? Os itens que vocês compreendem que devem compor uma política de desenvolvimento de coleções. Eu coloquei 20 aqui, vocês podem escrever menos, escrever mais. E ó, é só clicar que ele marca, tá vendo? Então, vocês vão analisar a política de desenvolvimento de coleções, tá? Com base nessa lista que vocês vão compor, tá? Então, ó, vocês vão fazer, ó, o checklist, depois vocês vão buscar uma PDC para analisar, conferindo se ela tem todos os elementos que vocês listaram como imprescindíveis para fazer uma política de desenvolvimento de coleções. Tá? Então, fez a lista, foi lá, leu a PDC, ela tem aquisição, então vou marcar aqui, a aquisição tem. Ela tem avaliação do acervo. Ela diz quando a política vai ser revista, então vou marcar aqui. Ou ela não diz, não vou marcar, tá? E aí, depois, vocês vão produzir um parecer sobre essa política de desenvolvimento de coleções, destacando pontos do documento que você considerou adequados e pontos que podem ser aprimorados em futuras revisões. Por exemplo, em futuras revisões, eu acredito que poderia ser explicitado o período no qual essa política vai ser revista, né? Então, para isso, utilizem, né, o referencial teórico da disciplina. E não esqueçam de inserir corretamente as citações e referências dos materiais que vocês utilizaram, incluindo a referência da política de desenvolvimento de coleções escolhida. Informações adicionais. Você deve informar no fórum do Moodle a referência completa, conforme a NBR 6023, da política de desenvolvimento de coleções escolhida, tomando cuidado para não escolher um documento que outro colega já tenha selecionado. Então, vocês vão lá no fórum do Moodle e vão colocar lá. Vão analisar a política de desenvolvimento de coleções, 2 pontos, e aí coloca lá, né, a referência conforme a BNT, com o link certinho, que daí eu, Cida, Thalita e Esdra vamos verificar, né, os documentos que vocês estão escolhendo para ver se é realmente uma política de desenvolvimento de coleções. A atividade vale 45 pontos e deverá ser submetida em formato PDF no Moodle até às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de outubro de 2026. Vocês vão utilizar essa folha mesmo para fazer a tarefa. Critérios de avaliação. Então, vale 40 pontos o atendimento ao enunciado da atividade, a capacidade de síntese das aprendizagens e a demonstração de apropriação dos conceitos e autores estudados ao longo da disciplina. Depois, valendo 5 pontos, qualidade da escrita e adequação às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Fiz o checklist, né, escrevi aqui, vou editando, é só ir apagando e escrevendo a aquisição, tá? Depois, escrevo o meu parecer, certo? Aqui embaixo. Alguma dúvida?
Depois passa esse documento para mim, para eu dar uma olhada, tá? Para eu poder te dar uma resposta certinha. Isso, vocês vão colocar lá no fórum do Moodle para a gente verificar. Só não coloquem no último dia, né, pessoal? Coloquem com certa antecedência lá a indicação do documento. Surgindo dúvidas, é só me enviar. Qualquer coisa a gente faz um plantão de dúvidas. É interessante que vocês me enviem as dúvidas, né, um pouco antes da nossa aula de revisão, porque daí eu posso trazer elas na aula de revisão também. Certo, Ana Ludmila, me envia que eu dou uma olhada para ti. Então é isso. N1, 55 pontos, que é o questionário, N2, 45 pontos, que é a análise da PDC, total 100 pontos, nota mínima para aprovação, 60 pontos. Nosso cronograma, então, pode me enviar por e-mail, Ana Ludmila, tanto pelo Moodle quanto pelo e-mail da UFG. Meu e-mail voltou a funcionar, da UFG. Então, nosso cronograma, então. Nessa semana, então, a gente está tendo, semana 1, aula inaugural com a unidade 1, na semana 2, unidade 2 e videoaula, semana 3, unidade 3 e a videoaula, semana 4, unidade 4 e a videoaula, semana 5, unidade 5 e a videoaula, por último, semana 6, unidade 6 e a videoaula. Na semana 7, então, que é do dia 21 a 27/9, a gente tem a nossa aula de revisão, na segunda-feira, dia 21, e o encontro presencial e atividade avaliativa, que é o questionário N1, no dia 26/9, sábado. Semana 8, então, é o prazo limite para vocês entregarem a análise da PDC, no dia 4/10, até as 23h59. E o período de recuperação, do dia 30/11 a 5/12, lá, junto com o cronograma 2. Alguma dúvida até aqui? Que é professora? Falhou? Não, o meu que tá falhando aqui às vezes. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Ah, tá. Maravilha. Bom, nosso livro base agora, então, Formação e Desenvolvimento de Coleções. Ele foi escrito pela professora Simone da Rocha Weitzel, que é essa que aparece aí para vocês à direita. A professora Simone tem uma larga produção sobre desenvolvimento de coleções, inclusive esse livro que aparece, né, aqui logo de coleções em bibliotecas universitárias, né? Faz parte da produção dela e também mostra essa inserção. Desculpa que está a cultura e memória social aqui em cima, eu esqueci de apagar, eu uso o mesmo slide de base e aí esqueci de apagar, mas tem um errinho aí, eu vou corrigir depois. Então, a professora Simone, ela é professora titular aposentada do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ciência da Informação pelo Convênio Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e é bacharel em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense. Então, ela diz, né, que ela se apoia em grandes teóricos da formação. Nice Figueiredo, o Evans e o próprio Valdomiro Vergueiro, né? Mas ela também é outra grande teórica sobre a formação e desenvolvimento de coleções. O nosso livro, então, ele está dividido em 6 unidades, que não é cultura e memória social, é formação e desenvolvimento de coleções, desculpa por essa de coleções, a unidade 2, seleção, a unidade 3, aquisição, unidade 4, desbastamento, unidade 5, avaliação de coleções e unidade 6, preservação. Então, começamos a nossa unidade 1, e a primeira coisa, né, que eu já falei para vocês, é que o embasamento teórico que vai seguir, né, é as contribuições de Evans, Figueiredo e Vergueiro para a formação e desenvolvimento de coleções. Então, a primeira questão que aparece, né, que a professora Simone Weitzel vai remeter, né, é o que define uma biblioteca. Ou, agora pensando aqui nós,
Quando eu falo em biblioteca, né, o que que vem imediatamente à cabeça de vocês? Podem responder no chat. Bom, então o Lucas disse livros, informação, aí Rohana disse conhecimento, João disse divulgação do conhecimento, Ana Ludmila, silêncio, organização, Fatiane, livros, estantes, leitura, Viviane, informação. Então aqui a gente vê diferentes representações, né, sobre as bibliotecas, desde aspectos mais físicos, né, desde aqui as estantes, os livros, né, até aspectos que dizem respeito às práticas, né? Então, a questão do silêncio, que também é uma representação das bibliotecas, né? Embora eu acredito que isso esteja devagarinho mudando, né? A biblioteca podendo abrigar desde pessoas trabalhando individual em silêncio, até pessoas trabalhando cooperativamente, em grupo, e não necessariamente em silêncio. A questão das práticas, né, de leitura, a questão da informação que está registrada desde suportes físicos até suportes digitais, né, o conhecimento, né, que é oriundo da apropriação dessa informação. Então, a autora vai dizer, né, que as respostas, né, provavelmente vão remeter ao espaço, né, ao edifício de biblioteca. Então, quando a gente pensa em biblioteca, né? A gente pode remeter, por exemplo, à Real Biblioteca, ao Real Gabinete Português de Leitura, lá do Rio de Janeiro, que é lindo, não sei se vocês conhecem. Conhecem? Sim? Não? Bom, algumas pessoas conhecem. Então, se alguém puder, alguém dos nossos tutores, monitores, Antônio, do nosso apoio, puder colocar um linkzinho para a foto aí, eu abro aqui também, que daí fica mais rápido. Para a foto do Real Gabinete Português de Leitura. Então, é uma estrutura, um edifício, até por fora a gente não dá nada, né, pelo que tem dentro daquele edifício maravilhoso. Então, pode remeter tanto ao edifício, quanto à guarda, ao armazenamento, as estantes, como vocês mencionaram, os livros ou os acervos, as coleções também, ou as pessoas, leitores e equipe de bibliotecários ou técnicos. Também é meu sonho, Esdra. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. O Antônio colocou o link. Tá devagar aqui. De leitura. Aqui. Vejam, pessoal, que coisa é a biblioteca. A gente não diz que ela é essa coisa maravilhosa aqui por dentro, né? Bom. Voltar para o nosso slide. Então, eu tô aqui, pessoal, vocês ainda estão me ouvindo? Só para confirmar, porque eu acho que quando eu abro alguma outra coisa aqui, dá uma queda na conexão.
Tô aqui? Não tô? Estamos, estamos te ouvindo. Então, pode remeter a esses vários elementos, né? E a coleção, né, é um deles que está aqui nesse em azul. Qual é o conceito, afinal, de coleção? Então, a Simone Weitzel vai definir, né? A coleção é um pressuposto da criação de uma biblioteca no nível teórico e devem ser consideradas como a expressão de indivíduos, de um grupo social ou da sociedade, desenvolvidas para cumprir um objetivo comum no nível operacional, tá? Nesse contexto, o nível operacional é traduzido nas etapas do processo de desenvolvimento de coleções, as quais promovem o encontro entre os recursos de informação e a comunidade a ser servida, e, sobretudo, a construção de um acervo que expresse as necessidades dos usuários e o perfil institucional. Então, não vai existir biblioteca sem coleções. Mesmo quando a gente tem alguns projetos inovadores, que são aquelas bibliotecas pessoas, né? As pessoas são as coleções, se a gente for parar para pensar, né? E também a gente vai ter um conceito que vai se ampliar na atualidade. Então, a mudança da natureza, incorporando coleções digitais para além dos registrados em suportes físicos, né? Então, mesmo que a gente não tenha o livro ali na estante, né? A gente tem uma coleção que está aí disponibilizada para esse leitor, onde quer que ele esteja, né? Por exemplo, eu tenho um livro de uma disciplina uma disciplina que eu estou ministrando na graduação, que é estudo de usuários, e eu estava procurando por ele. É um livro do Murilo Bastos Cunha, com mais 2 outras autoras, que é o Manual de Estudo de Usuários da Informação. E tem só 6 exemplares na biblioteca. Eu tenho uma turma de 19 estudantes. O que eu fui fazer? Fui para o repositório da universidade e achei o e-book lá disponível. Então, é um item, né, que faz parte da coleção, né, dessa coleção digital da universidade, que, óbvio, né, quando a gente fala de coleção física e coleção digital, muitas vezes as coleções digitais têm um custo muito mais alto. Por quê? Porque esse livro ele vai estar ali por algum tempo até que se renovem os contratos, enfim, né? Então, e o livro físico, né, vai estar ali até ou ele se despedaçar por completo, como acontece lá com o Diário de um Banana no CEPAI, né, Esdra? O Diário de um Banana é muito retirado, e aí tem um momento que, coitadinho, ele não consegue mais manter as suas folhas todas juntas, né? E a gente, às vezes, tem que fazer esse descarte, né? E é um livro que a gente acha ainda com alguma recorrência para fazer essa substituição. Harry Potter também, né? Ou o que acontece com o livro físico também é ele se perder no acervo, ele ser extraviado, roubado e etc. Né? Então, o livro físico ele vai ter um custo muito menor, às vezes, para a instituição, né, do que um livro digital, né? Um livro digital que vai ter essa renovação de contrato para ele continuar disponível, né? Ou até as plataformas que são pagas, né? Então, o contato com, por exemplo, catálogo o portal de periódicos da CAPES, que também é pago, né? Que dá acesso a múltiplas outras plataformas. Isso entra também, né, os livros que ferem direitos humanos, entra na parte de miscelânea, digamos, da política de desenvolvimento de coleções, é definir essas questões de censura, por exemplo, né, o que fazer, né, como orientar o desenvolvimento de coleções em sentido de obras que ferem direitos humanos. Isso tem que estar previsto lá na política de desenvolvimento de coleções, né? E aí a gente tem toda uma discussão entre ferir direitos humanos, né? Ou, por exemplo, a literatura registrar casos de racismo, né? Como é bem recorrente, por exemplo, a discussão sobre Monteiro Lobato ou outras obras, enfim, né? Eu tenho uma tendência muito forte a concordar com o Jefferson Tenório, que é autor dentre outras 4. Ele tem 4 obras publicadas, uma delas é O Avesso da Pele, que sofreu censura, né, recentemente, em diversos estados, enfim. E ele tem uma coluna dele na Zero Hora, onde ele vai dizer que esse apagamento
desses trechos que referem, por exemplo, ao racismo, lá na obra do Monteiro Lobato, ele é perigoso. Perigoso porque apagamento pode gerar esquecimento. E gerando esquecimento, né, pessoal, o que pode acontecer quando a gente esquece de momentos que foram complexos e problemáticos na nossa trajetória enquanto sociedade? Se repete, né? Então, a literatura, quando ela traz esses elementos, né, ela está retratando as relações humanas. O racismo ainda existe, não é eliminando ele da literatura, né, higienizando a literatura que ele vai deixar de existir. E por meio da literatura, as pessoas podem ter acesso à experiência, pessoas brancas, por exemplo, podem ter acesso a experiências, né, a vivências de racismo que elas não vivem, porque não são negras, né? E podem aí também colaborar, né, mobilizar empatia e colaborar no movimento antirracista. Né? Então, tem vários estudos que mostram que a literatura é como é que eu posso fazer? Uma mola propulsora da empatia, né? Então a gente vê vivências que são diferentes da nossa, ou até parecidas com a nossa, mas que a gente não compreende muito bem e pode elaborar de outras formas, né? Então, essa higienização ela pode ser problemática também. Isso não quer dizer que a gente vá dar ali os livros ali do Monteiro Lobato, por exemplo, que tem construções horrorosas sobre a tia Anastácia, e vai dar para as crianças sem fazer uma crítica, né, ou enfim, né, um trabalho de mediação muito potente tem que ser feito para problematizar essas passagens, né. E tem N outras obras que podem ser, que são muito mais positivas, né, no sentido de respeitar a ancestralidade, a negritude, né, atualmente, que podem ser utilizadas. Mas, bom, sobre essa questão de censura, né, a política de desenvolvimento de coleções também pode prever ali na parte de miscelânea, que são 3 partes, né, a parte introdutória, que é a parte de descrição da comunidade, desse estudo de usuários, né, que vai estar ali brevemente descrito, desculpa, a segunda parte, que é a descrição da coleção, e a terceira parte, que é a parte de miscelânea, que vai entrar preservação, vai entrar a questão de desbastamento, vai entrar a questão de avaliação, vai entrar a questão de possíveis censuras a alguns temas, tá? João diz que todo dia faz um reparo, né, no Diário de um Banana. Né, e não tem aquela coisa de ser o reparo, né, o reparo com durex mesmo, porque é o recurso que a gente tem na maioria das vezes nas bibliotecas, né? Então a gente tem que sair às vezes do mundo utópico de fazer reparo com papel chinês e cola específica e não sei o que. Às vezes é o reparo com o que a gente tem para o livro voltar para a estante, para a mão do leitor o mais rápido possível. Bom, então, não vai existir uma biblioteca sem coleções, essas coleções elas vão mudar, né? Assim como a gente teve mudanças com esse aparato digital que está vindo para as bibliotecas, né? Elas vão mudar em cada caso, né? Conforme as coleções atendem aquele público. As coleções vão constituir, conforme essa própria citação da Weitzel, né, as bibliotecas tanto no âmbito conceitual, teórico, quanto nesse nível operacional. As coleções, deixa eu ver aqui que para mim está cortado. As coleções elas são aglomeradas, não são aglomeradas sem critérios, então elas expressam significados atribuídos pela comunidade a quem serve. O desenvolvimento de coleções, então, ele é um termo novo, ele surgiu aí, a princípio, na década de 60, enquanto termo, desenvolvimento de coleções, mas a compreensão, né, de desenvolver uma coleção com base, né, em aprimorar, né, essa seleção, tendo em vista um público específico, já é bem mais antiga.
Tá? Então, é no contexto norte-americano que a gente vai ter uma mudança de paradigma. Então, se antes a gente tinha uma formação aí de coleções que visava um armazenamento, a acumulação, e aí tem o próprio exemplo da Biblioteca de Alexandria, né? Então, vocês lembram que a gente falou muito da Biblioteca de Alexandria lá em Biblioteca e Sociedade, né? Então, a Biblioteca de Alexandria parava todos os navios que passavam por lá, pegava os livros, né, que naquela época não era códice, era rolo, pegava, copiava, entregava a cópia e ficava com o original, né? Uma prática completamente questionável, mas tinha esse desejo, né, lá desde a Biblioteca de Alexandria até a atualidade, de ser esse lugar de guarda de toda e qualquer publicação que já existiu na face dessa terra. Então, ainda hoje a gente vê muito esse desejo de biblioteca universal, e ele aparece também muito no conto do Jorge Luiz Borges, que é a Biblioteca de Babel. Quem não conhece, né, procure, é um conto muito interessante para a gente refletir inclusive sobre a nossa profissão, sobre o papel do bibliotecário, né? Então, se tinha, né, um paradigma que era voltado para esse armazenamento, para essa acumulação, e às vezes nem pensando muito em critérios, só em ter todo aquele conhecimento armazenado, né? Só que né, a gente tinha, na Antiguidade, na Idade Média, enfim, a gente tinha um número restrito de livros, né? Porque essa cópia, ela era manual, né? Eram só algumas pessoas que sabiam ler, escrever, né? Com o aumento da produção de livros, né, que vai ser a partir da invenção da imprensa, que é aquele movimento de reinvenção dos tipos móveis chineses pelo Gutenberg, né, lá no final da Idade Média, a gente vai ter um aumento da produção, uma massificação da produção, cada vez mais livros em cada vez menos tempo, e vai começar a ficar um tanto complicado ter todo o conhecimento produzido, acumulado em um mesmo lugar. A gente vai ter que começar a ter critérios para desenvolver essas coleções, né? Então, esse contexto de desenvolvimento de coleções pensado e criterioso e pensado em uma comunidade, ele vai se desenvolver a partir da década de 60 no contexto norte-americano, onde vai mudar esse paradigma para coleções baseadas no acesso à informação, abandonando essa visão centrada no armazenamento e na acumulação. Então, embora esse termo ele seja novo, a ideia de selecionar livros com base em critérios específicos já vai aparecer em 1627 na obra do Gabriel Naudé. Gabriel Naudé também, inclusive, é um dos que primeiro vão citar o termo biblioteconomia, né? Então, a gente vai vendo aí as ligações entre os primeiros usos dos termos e como eles vão se desenvolvendo, e algumas ideias embrionárias, embora não citadas como desenvolvimento de coleções, né, enquanto termo, algumas ideias embrionárias já vinham acontecendo antes dessa inauguração do termo. Então, há também, né, uma tendência de pensar critérios de seleção. Essa tendência de pensar critérios de seleção é fruto da massificação da produção bibliográfica a partir da invenção da imprensa, que vai tornar o processo de desenvolver coleções mais complexo, exigindo técnicas para determinar o que deveria ou não fazer parte dos acervos, que é aquilo que eu já tinha dito para vocês. Então, nesse sentido, há duas abordagens, tá, para o desenvolvimento de coleções. Uma voltada para a acumulação, que é essa para o armazenamento, acumulação de toda a produção existente no mundo, que foi praticada até a Idade Moderna, né, onde os recursos e meios de produção de documentos eram mais limitados, e havia essa possibilidade de inventariar o conhecimento a partir dos acervos. Depois, né, com essa mudança, todo esse avanço tecnológico, as invenções, né, a gente vai ter uma seleção orientada por critérios, né, orientada pelo usuário, suas necessidades, baseada no acesso à informação. Então, não era mais salvaguardar, armazenar todo o conhecimento, é pensar a estruturação de técnicas, né, para selecionar acervos voltados para usuários, para que eles acessem a informação da qual eles necessitam. Então,
a um aumento no volume de produção, né, que leva à reflexão, já no século XIX, sobre a necessidade de constituir acervos voltados às necessidades dos usuários e orientados pela missão institucional das mantenedoras. Então, qual é o conceito de desenvolvimento de coleções? O conceito de desenvolvimento de coleções, lá para Weitzel, baseada no Evans, os processos de identificação das fortalezas e fraquezas das coleções de uma biblioteca em termos de necessidades e recursos da comunidade, na tentativa de corrigir as fraquezas existentes, se houver. Também é o processo que vai ao encontro das necessidades do usuário no tempo e custo certos. Então, aqui, pessoal, vocês vão ver por esses termos que eu estou usando: missão, fortalezas, fraquezas. Ligam isso com o quê? Qual é a fronteira externa da biblioteconomia que está sendo ativada aqui? Pensando nas fronteiras interdisciplinares da biblioteconomia, qual é a fronteira externa? Administração, gestão, muito bem, as disciplinas que vocês normalmente têm com a professora Marisângela, né? Então, quando a gente fala em missão, visão, valores, fortalezas, fraquezas, a gente pensa lá na matriz SWOT, ou matriz fofa, que é fraquezas... Peraí. Me ajudem aí a matriz fofa, que eu agora não estou me lembrando. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, professora. Muito bem, Antônio, maravilhoso, né? Esqueci tudo agora. Muito obrigada, Antônio. Então, isso vem próprio das teorias da administração, né, que vão aqui fazer algumas ligações com a biblioteconomia. O próprio estudo de usuários, né, ele é interdisciplinar, ele está presente na administração, no marketing, na publicidade e propaganda, na própria medicina, né? Então, na farmacologia, né? Então, esse estudo das comunidades, ele está presente em diferentes lugares. Nós, enquanto professores, em formação, né? Quando estamos fazendo licenciatura, a gente tem que fazer a observação dos locais das escolas, por exemplo, né? Entender aquela comunidade para fazer uma prática docente, né? Então, a gente faz um estudo de comunidades aplicado, né? Lógico, com as especificidades daquela área. Então, o que vai administrar essas fortalezas e fraquezas? É o estudo de comunidade e a avaliação das coleções. O que vai corrigir as fraquezas são esses ajustes, essas revisões nas políticas de seleção, aquisição, desbastamento, que devem ser feitas, né, periodicamente. E quando visa o usuário, não é só o usuário real, aquele que já está dentro da biblioteca, mas o usuário potencial, aquele que a gente quer atingir, né? Então, vejam que aqui a gente consegue ver bem concreto, né, aquela parte que às vezes ficava lá em biblioteconomia e interdisciplinaridade meio abstrata dessas correlações, né, essas relações interdisciplinares da biblioteconomia. Bom, então, formar coleções é um processo, tá? É um processo que vai ter um caráter cíclico, ou seja, todas as etapas vão ser importantes, ele vai ser ininterrupto, então ele vai implicar continuidade, né? Tu não vai, no momento em que tu chegou ali na avaliação, tu tem que voltar para o estudo de comunidades, né? Fazer política de seleção, aquisição, desbastamento, avaliação, né? Então ele vai estar sempre, né, aí rodando e faz parte da rotina da biblioteca, né? Ele é heterogêneo, ou seja, ele não vai prescindir de nenhuma etapa, apenas a gente vai dar mais ênfase em uma ou mais ênfase em outra, conforme o tipo de biblioteca, conforme a situação, né? E vai ocorrer de forma diferente em cada biblioteca, dependendo do seu tipo, seus objetivos, o público-alvo, a missão da instituição mantenedora, entre outros. Bom, quais são os processos operacionais ou etapas, então? É o estudo de comunidade, a seleção, a aquisição, desbastamento e avaliação, tá?
E a Simone Weitzel adicionou, né, no nosso livro, mais uma etapa que seria essa preservação, né, ou conservação de acervos, que muitas vezes é esquecida nesse processo, né. E todas essas diretrizes, né, esses processos, eles dependem, né, de ter, esses processos dependem de ter diretrizes formalizadas em políticas, ou seja, se eu sair da biblioteca, tem um documento que mostra como é que eu operacionalizava, né, esse desenvolvimento de coleções. E a minha colega que vai assumir, ela pode ler, atualizar, né, e moldar, né, a forma de trabalho da equipe que está no momento, né, conforme a comunidade que está frequentando a biblioteca naquele momento, porque as comunidades mudam, então por isso também a gente tem que estar sempre fazendo estudo de comunidades, né, visando atender esse usuário que está ali, não o usuário anterior, né, de 10, 20, 30 anos atrás, certo? Bom, então, como eu já disse para vocês, né, a gente tem ao mesmo tempo políticas individualizadas, então vai ter lugares que vão ter uma política de seleção, uma de aquisição, uma de desbastamento, uma de avaliação, né? Ou vai ter lugares que vão integrar todas essas etapas em uma política de desenvolvimento de coleções, tá? Então a gente pode ter tanto esses documentos em separado quanto em conjunto subdividido, tá? Princípios, então, que são interdependentes para o desenvolvimento de coleção. A gente tem que conhecer a missão da instituição que mantém a biblioteca, porque a biblioteca está sempre ligada a uma instituição, né? Então, se é uma biblioteca pública, ela está ligada, né, à gestão, né, se é do estado, né, se é do município, né, se é uma biblioteca escolar, ela está ligada à escola, né, então a escola ela tem um projeto pedagógico, né, ela tem uma visão, missão, visão, valores, etc. A gente tem que fazer o estudo desses documentos que estão normalmente, esses itens que estão normalmente dentro do planejamento estratégico. A gente tem que conhecer os objetivos e os tipos de bibliotecas, então, se é uma biblioteca escolar, conhecer esses documentos, como o currículo da escola, o projeto pedagógico da escola, né, o planejamento estratégico da escola, uma universidade, a mesma coisa, né, conhecer os regimentos, conhecer os projetos pedagógicos dos cursos, tá, que daí são vários cursos. Bom, incluindo o seu público-alvo e também, né, a ênfase do processo de desenvolvimento de coleções. Planejamento, então, para a gente poder colocar em prática uma política de desenvolvimento de coleções. Estudar ou analisar a comunidade, então, os dados restritos obtidos na própria instituição ou as estatísticas geradas pelos órgãos públicos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma biblioteca especializada, né, uma biblioteca dentro de uma empresa, tá? Eu vou, que é o exemplo que a Simone Weitzel dá, eu vou atrás, né, dos dados dessa comunidade. Então, eu vou no setor de recursos humanos ver quem são, né, se chama agora colaboradores, né, no mundo da administração, né, mas quem são os funcionários, né, os servidores dessa empresa, quais, não só dados relativos ao que eles, aspectos como idade, gênero, se tem filhos ou não, etc., né, porque inclusive essas bibliotecas podem ter um setor, né, exclusivo para atender, né, essas famílias ou essas outras pessoas aí que estão relacionadas a esses sujeitos, tá? Como também, né, que esse estudo não seja só restrito ao quantitativo, a esses elementos, mas ao qualitativo, de poder compreender as demandas e as necessidades desses sujeitos por meio de entrevista, né, que daí entra as técnicas de estudo de usuários, né, observação, entrevista, não só questionário, dados contextuais, enfim, né. Então, além desses dados que são restritos, que estão dentro das próprias instituições, principalmente quando são instituições privadas, né, tendo em vista que dentro de uma instituição pública, por exemplo, a UFG tem o Analisa, que vai trazer todos os dados sobre os servidores, né, sobre o pessoal que compõe, né, aquela instituição, né, mas numa instituição privada isso é mais difícil, então tem que buscar o setor de RH. E também tem as estatísticas geradas pelos órgãos públicos.
que é, por exemplo, eu atuo numa biblioteca escolar, né, que fica numa região de periferia, aqui de Canoas, tá? Então eu tenho que saber os dados sociodemográficos, eu tenho que buscar, né, ali no IBGE esses dados sobre essa população, sobre como ela se contextualiza dentro de um panorama maior, que é a cidade de Canoas, né? Depois vai ter o bairro ali, né, onde está estruturada a escola, como é que é essa comunidade escolar, né? Como é que ela se compõe. Então, aspectos que podem ser observados tanto indo até a secretaria da escola e pegando os formulários de matrícula, por exemplo, ou pegando as estatísticas que são públicas, né? Então, é nesse movimento que a gente vai fazer esse estudo de comunidades e usuários, né? Essas comunidades, elas podem ser analisadas também, como eu falei para vocês, através de aspectos qualitativos. Então, observando as demandas, né? Então, quando eu estou ali no serviço de referência e um usuário me traz uma demanda informacional, uma necessidade informacional, que eu estou fazendo toda a entrevista de referência dos passos ali, conforme o Dennis Grogan, por exemplo, que classifica em 8 passos o serviço de referência, eu já estou tendo um movimento de observação das demandas desses usuários. Tá? Então, isso também já é estudo de usuários. Então, conhecer a missão da instituição mantenedora, análise desse planejamento estratégico. Né? Então, é interessante também vocês buscarem, vão fazer a análise da PDC. Será que tem dados dessa comunidade que está sendo alvo dessa formação e desenvolvimento de coleções, desse documento, dessa política? Não tem dados, esse já é um ponto a ser analisado, né? Cadê o planejamento estratégico, né? Qual é a missão dessa instituição? Os objetivos da instituição e seu público-alvo. Diagnóstico das coleções também é outro passo importante, né? Então, a gente já fez essa etapa mais inicial, que é de fazer o contexto, né? Descobrir como é que se organiza essa instituição e seus sujeitos. Agora a gente precisa diagnosticar as coleções. Então, dificilmente a gente vai ter uma biblioteca que surge sem qualquer tipo de coleção, tá? Então a gente vai entrar num lugar e já vai ter uma coleção ali. Às vezes não tem uma política de desenvolvimento de coleções, não tem o documento, embora ela seja feita, né? Às vezes mais por iniciativa de uma pessoa, sem que haja um registro, né? Mas vai haver uma coleção. E havendo uma coleção, a gente tem que fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele se dá, né, e aí tem vários instrumentos, né, que a autora refere, por número de títulos exemplares, agrupando-os por categorias de assunto. Ela dá aqui um exemplo, né, de uma biblioteca fictícia com 10.000 títulos, tá? Então, e esses títulos, tá? Eles estão aqui divididos de acordo com a classe da CDD. Então, eu até coloquei uma colinha para vocês aí embaixo, que vocês vão ter que fazer um belo exercício de visão para enxergar. Coloquem maior aí para vocês, se for necessário. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Não, eu consigo riscar. Eu fiz um risco. Deixa eu ver. Ver se eu consigo. Tá. O meu risco vai permanecer aqui. Bom, não sei mudar ali, depois eu vejo. Então, aqui na CDD, né, a gente pode ver que foi estratificado todo o acervo de acordo com as classes. Então, a gente pode ver aqui onde está grifado, no 300, né, que é Ciências Sociais, que o 300 é onde vai ter a maior parte do acervo. Então, a gente já pode dizer que essa biblioteca tem, né, uma tendência maior para Ciências Sociais, né, embora tenha aí alguns títulos em outras classes. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, depois a gente faz uma análise dentro da classe 300, né, estratificando também como é para ver onde estão as maiores prevalências dentro dessa classe. A gente pode entender que é uma biblioteca, então, na área jurídica, que tem interfaces também com a administração pública, né, que está no 350, com a ciência política, que está no 320, e tem algumas poucas ocorrências em ciências sociais, no 300, e comércio, que está no 380. Outras análises que podem ser feitas para a gente conhecer melhor essa coleção e descrevê-la na política de desenvolvimento de coleções
Dentro da classe 340, vê essa subdivisão por assunto, né, dessa área jurídica, e por idioma e por ano de publicação. Tudo isso vai orientar a gente no que esse acervo deve crescer. A gente vai ver as maiores ocorrências, certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, então, depois a autora coloca, né, 3 modelos aí para a gente fazer a avaliação dessas coleções de acordo com dimensões, tá? Então, a gente vai ter o modelo de Miranda, o modelo do nível de coleção da ala e o modelo Conspectus, que é um modelo que foi construído, né, que foi base, inclusive, para o modelo de Miranda e o modelo da ala, tá? Então, esses modelos, eles estão divididos em alguns tópicos. Então, o de Miranda abarca a coleção de referência, a coleção de lastro ou básica, a coleção didática e a literatura corrente. E aí, a coleção de referência abrange tanto as obras de referência quanto os serviços e produtos oferecidos pelas bibliotecas, tá? Então, normalmente a coleção de referência são aqueles livros, né, de orientação que vão nos levar para fontes terciárias, quer dizer, são livros de fontes terciárias, secundárias, que vão nos levar para livros de fontes primárias, né? Então, a gente vai ter também a coleção de lastro ou básica, que são os livros indispensáveis da área. A coleção didática vai ser aquela com leituras obrigatórias de cursos universitários ou de ensino fundamental ou médio, desculpa. E a literatura corrente vai ser essa atualização da coleção básica, né, ou de lastro, que é também dedicada à pesquisa, né? Enquanto essa coleção básica vai ser os clássicos da área, essa literatura corrente vão ser os contemporâneos, que tem uma grande possibilidade de, em algum tempo, virar um clássico. Quanto aos níveis de coleção da ala e da Conspectus, vão ser algumas adaptações desse mesmo modelo, né, da Miranda, com algumas, embora ela tenha se inspirado na Conspectus, né, tem algumas diferenças, mas são basicamente, né, aí as mesmas estruturas, tá? Só para dar uma notícia aqui para vocês, né, o nível de completeza vão ser os trabalhos significativos. O nível de pesquisa são as melhores fontes de materiais requeridos para realizar pesquisas. O nível de estudo, a coleção, né, para apoiar o trabalho do professor, né, em sala de aula. O nível básico para introduzir, definir assuntos, identificar as variedades de informação. O nível mínimo, né, então é a área de assunto que não é coberta pela biblioteca, então são livros ali que auxiliam, mas não, que nem ali no caso, né, que a gente tem a biblioteca hipotética de 10.000 títulos, né, tinha alguns livros sobre comércio, né, não está coberto, mas em algum nível está relacionado. Bom, o modelo Conspectus, ele tem mais dimensões, tá? E ele vai abordar desde os livros que estão fora do escopo, o nível mínimo, o nível básico, o nível de estudo e formação, nível de pesquisa e nível de completeza, né? Que aí remonta alguns aspectos que já foram abordados tanto em Miranda quanto o nível de coleção da ala. Bom, então, o que tem que ter uma política de desenvolvimento de coleções? Deixa eu abrir aqui para ficar maior para mim. Uma política de desenvolvimento de coleções tem que ter introdução ao panorama. O que vai nessa introdução ao panorama? Qual é a primeira parte da política de desenvolvimento de coleções? Ela traz um retrato da...
comunidade, maravilha, né? Então, ela vai trazer um retrato dessa comunidade, desse público-alvo, desse estudo de usuários, dessa instituição mantenedora, dessa missão, valores, né, que estão envolvidos aí para quem se está fazendo, né, essa coleção. Depois, a gente vai ter o detalhamento dos assuntos e formatos colecionados. Isso diz respeito ao... Aquela coisa que a gente pensa quando a gente pensa em biblioteca. Os livros, né, as coleções, né? Então vai ter uma descrição dessas coleções, quanto aos seus assuntos, formatos, quanto aos idiomas, né? Então vai ter essa descrição da coleção que já tem em vigência, né? E os aspectos sobre sua expansão, como é que eu vou selecionar, como é que eu vou adquirir, né? E entra nas miscelâneas também, né, que eles informam, questões sobre censura de alguns determinados temas, questões sobre preservação, conservação, desbastamento, descarte, vão entrar nessas miscelâneas, tá? Legislação, muito bem, que vai orientar esse desenvolvimento de coleções, principalmente quando a gente está tratando de aquisição dentro dentro de organizações públicas, né, que vão ter alguns critérios aí mais estritos, né, para produzir essa seleção. Para finalizar, pessoal, vocês sabem que eu sempre faço um Vale a Pena Ver de Novo com vocês, tá? Eu vou fazer uma atividade com vocês, eu quero que pelo menos alguns façam também porque a gente tem 15 minutinhos agora até a próxima aula. Eu vou dar uns 5 minutos para vocês produzirem. Vocês vão elaborar uma verdade e uma mentira sobre o desenvolvimento de coleções. Já fizeram isso? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. E vocês vão tentar descobrir qual é a verdade, qual é a mentira. Exemplo. A. O desenvolvimento de coleções necessita de etapas bem definidas e um processo cíclico, contínuo e heterogêneo. B. O desenvolvimento de coleções é realizado de acordo com os interesses individuais de cada gestor de bibliotecas, sem a necessidade de um documento que o formalize. E aí? A é verdade ou mentira? B é verdade ou mentira? Muito bem. Concordam com a colega? Maravilha, e Rohana e Viviane estão corretas, né? Então, o desenvolvimento de coleções, ele não pode ser realizado de acordo com interesses individuais, tem que ser interesses coletivos, embasados na comunidade a qual se destina aquela coleção, né? Com esses elementos traçados, formalizados em uma política de desenvolvimento de coleções, que deve ser um processo cíclico, contínuo e heterogêneo. Maravilha. Agora, 5 minutos para vocês escreverem uma verdade e uma mentira sobre o desenvolvimento de coleções. Vou começar a leitura aqui, enquanto vocês vão terminando de escrever. Primeiro, daí Rohana, tá? Vocês podem colocar, vamos ver as reações aqui se a gente tem. Opa! Ó, mãozinha para cima, verdade, mãozinha para baixo, mentira, tá? Para cima, verdade, para baixo, mentira. Vamos lá. Então, não pode descartar livro de jeito nenhum. Verdade ou mentira? Muito bem, mentira. Os livros podem ser descartados. Vamos ver a Aline. O desenvolvimento de coleção de uma biblioteca é feito apenas uma vez no início de funcionamento do local. Verdade ou mentira?
Muito bem, né? O desenvolvimento de coleções ele é feito ciclicamente, continuamente, ao longo de toda a história da biblioteca, vão se desenvolvendo essas coleções. Imagine a gente fazer o desenvolvimento de coleções só lá no início da biblioteca, o quanto essa biblioteca vai ficar desatualizada. O desenvolvimento de coleções de uma biblioteca é um processo contínuo, a Aline colocou. E aí, verdade ou mentira? Muito bem, verdade. Viviane, analisar o papel social e cultural dos usuários antes de adquirir os livros. É verdade ou mentira? É preciso analisar? Muito bem, né? Isso entra nos estudos de usuários. Camila, a biblioteca é o produto da criação das pessoas, sendo projetada para um objetivo ou fim social. As coleções refletem essa orientação. E aí, verdade ou mentira? Muito bem, verdade. Então, uma biblioteca é uma criação das pessoas e para pessoas, né? Então, ela tem um fim social de atender essas pessoas a quem ela se destina. E B, as necessidades dos usuários não devem ser contempladas no desenvolvimento de coleções. Verdade ou mentira? Mentira, né? Estudo de usuários está aí para orientar a nossa política de desenvolvimento de coleções. Fatiane já nos deu um spoiler aqui do que era verdade ou mentira. Então, verdade que o desbastamento e o descarte de materiais deve ser feito. E mentira, a seleção de materiais deve ser uma atividade isolada e exclusiva da intuição do bibliotecário. Então, a seleção deve ser feita de acordo com regras pré-estabelecidas, registradas, e que vão orientar não só o trabalho de um bibliotecário, mas a continuidade daquele processo. E Rohana, tem que comprar um livro por aluno usuário. Eu trabalho em uma universidade, eles reclamam dizendo que é assim, né? Nem sempre, tem que ver qual é a utilidade daquele livro, né? Então, tem ali as regras também para a gente ter duplicações, né? Que tem que estar registrado na política de desenvolvimento de coleções. Então, aqui da Virgínia. O desenvolvimento de coleções coincide às necessidades dos usuários da biblioteca e os objetivos da instituição. Verdade ou mentira? Verdade. Então, é um encontro entre objetivos da instituição e necessidades dos usuários. E, depois que o livro é incorporado à coleção, ele deve permanecer definitivamente no acervo, pois seu descarte compromete a coleção. Verdade ou mentira? A gente pode fazer, desde que com regras bem estabelecidas e um processo bem delimitado, né, o descarte ou desbastamento desse item. E considera ali, né? Considera os desenvolvimentos de coleções, considera as necessidades dos usuários. Maravilha. Ótimo, pessoal. Então, dessa vez eu não fiz as questões de múltipla escolha no final do nosso Vale a Pena Ver de novo, né? Eu queria colocar vocês para escreverem também um pouco, com base no que vocês... aqui eu já vi, né? Algumas questões que vocês consideraram mais importantes aí no que eu apresentei aqui hoje, no que vocês leram. Então, aguardem a postagem das videoaulas, façam a leitura do nosso livro base, deem uma olhada nos materiais que a Cida preparou, né, ali para vocês, organizou de leituras complementares, que vão aí expandir um pouco mais as discussões. Desejo para vocês, então, aqui estão as referências da nossa aula. Desejo para vocês uma boa continuidade aí com a próxima e última aula do dia de hoje. É a última, né, Antônio? Não tô maluca. A minha era a penúltima, eu acho. Sim, professora, só é a penúltima. Certo.
Então, nos vemos nas próximas aulas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, seja no e-mail, ali no espaço Tirar Dúvidas do Moodle, tá? Tutores também estão à disposição, a nossa monitora, Cida, nossas tutoras, né, que são 2 mulheres, a Esdra e a Thalita, a Cida, nossa monitora, Antônio, nosso apoio, todo mundo à disposição aí para auxiliar vocês nesse processo. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma disciplina. Acho que eu fui a figurinha mais repetida do álbum de vocês, né? Eu apareci 4 vezes já. Vocês já tiveram aula com mais professores assim? Acho que não, né? Eu sou a figurinha repetida no álbum de vocês. Acho que a senhora é que mais tem aparecido, professora. Aham, tô no ranking de figurinha repetida. Bom, então, pessoal, é isso. Alguns outros elementos que ficaram aí da aula de hoje, porque eu sabia que não ia dar tempo, eu vou tentar explorar com vocês nas videoaulas, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Desejo para vocês uma boa continuidade das aulas, um bom semestre e um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, tutoras, monitora, Antônio, Caio, obrigada também pela presença. Um abraço a todos. Bom final de semana.